Vamos abrindo as nossas Bíblias no livro de Malaquias. Livro de Malaquias, que vamos terminar hoje. Hey, hey. Vamos terminar hoje. Não só Malaquias, mas os 12 profetas menores que tivemos a estudar. Então foi uma caminhada de mais de 2 anos à volta dos 12 profetas menores e Deus falou, amém? Deus falou através da sua palavra, através dos seus profetas que Ele levantou para nos testemunhar daquilo que eles estavam a viver e testemunhar de Cristo, acima de tudo. E hoje vamos terminar, vamos para Malaquias capítulo 3. Há uma diferença na numeração, nas traduções. A tradução que nós usamos, que nós estamos a usar, que é a tradução da Bíblia para Todos, só tem capítulo 3. Então tudo isto está no capítulo 3, mas a tradução da Almeida tem um capítulo 4, certo? Tem um capítulo 4, então tem que ir, quem tem a tradução da Almeida, tem que ir ao capítulo 4, tem que ir ao capítulo 4, o que vamos ler hoje é o capítulo 4, okay? Da tradução da Almeida. Para quem tem a Bíblia para Todos, é a continuação do capítulo 3, a partir do versículo 19. Nós temos dado este nome a esta série de mensagens, Deus no Turbilhão. E eu não sei se já percebemos isto, mas não há vida sem turbilhão. Não há vida sem tempestades. E Deus, vou dizer mais, Deus é um Deus de turbilhão. Deus não é um Deus de marasmo. Deus não é um Deus para estar sossegadinho lá no canto dele. Não, Deus é um Deus de ação. Ação. E Ele está sempre em ação. E nós temos que entender que a vida com Deus é sempre uma vida de ação. É uma vida de desafio, de mudança. É uma vida de turbilhão, porque Deus está-nos sempre a desafiar, Deus está-nos sempre a mostrar coisas em nós que Ele quer transformar. E esse processo é difícil, esse processo dói até, muitas vezes. Sermos confrontados com coisas que nós precisamos de entregar a Deus para que Ele possa transformar em nós. Mas isso é o que todos nós aqui que conhecemos Deus e que nos comprometemos com Cristo, todos nós querem isso. Ou pelo menos dizemos que queremos. Só que depois quando chega a altura, né, de Deus nos trazer turbilhão, né, que acontece muitas vezes, quando chega essa altura nós resistimos e até perguntamos, porquê, Deus? Porquê? E Deus diz, então não disseste que querias ser como eu? Não disseste que querias ser como Jesus? Então bem-vindo, não é? Está aí a oportunidade. As dificuldades servem para nós, para nos dar uma oportunidade de respondermos à maneira de Jesus. Os turbilhões servem para isso. Não é? Os discípulos experimentaram turbilhão com Jesus. Eles estavam com Jesus no barco e experimentaram turbilhão, veio tempestades e Jesus dormia. E os discípulos em pânico, cheios de medo. Não é? E esses turbilhões são oportunidades para nós entendermos o que é a vida com Jesus. Para nós aperfeiçoarmos a nossa fé e a nossa confiança. Vem a tempestade e qual é a nossa resposta? Se temos resposta à maneira de Jesus, nós vamos confiar no Pai. Jesus estava a dormir e nós vamos descansar no meio da tempestade. Se tivermos a resposta à maneira humana, vamos entrar em pânico, vamos começar a pôr tudo em causa, vamos pensar em desistir ou até vamos mesmo desistir, que às vezes acontece. Então Deus é um Deus de turbilhão, sempre. Não é? A vida com Ele é um turbilhão sempre de novidade. Não é? É uma aventura viver com Deus.
É uma aventura. É uma jornada. Eu gosto muito daquele filme O Senhor dos Anéis. Não sei se todos já viram. Se não viram, podem sair. Não, estou a brincar. Não, se não viram, vejam. É um filme excelente. E é um filme que é uma jornada. E toda essa jornada é uma jornada contra o mal. Mas a jornada contra o mal é uma jornada cheia de perigos, cheia de oposição. É uma batalha, são guerras. E a vida com Deus é isso. Mas nós sabemos que no fim a vitória é nossa. A vida sem Deus também é um turbilhão. É só coisas imprevistas que acontecem e nós ficamos assim completamente desorientados quando as coisas vêm porque não vemos propósito. E ficamos desesperados. A vida sem Deus é um turbilhão de desespero. Então é só escolher. Ou temos um turbilhão de caminhada, de jornada, que sabemos que no fim teremos a vitória, ou temos um turbilhão de desespero, onde no fim só está a morte. Isto é o processo de Deus e era isto que os sacerdotes e o povo de Israel precisavam. Eles precisavam de ser abanados. Deus precisava trazer turbilhão à vida deles. É isso que Ele faz através do profeta. E isto é para nós hoje, povo de Deus hoje, sacerdotes de Deus, que todos aqueles que são igreja são constituídos sacerdotes, representantes de Deus na terra. E vamos ler em Malaquias 3, 19, 24 ou Malaquias capítulo 4, para quem tem Almeida, tradução Almeida. Então, o Senhor Todo-Poderoso diz: aproxima-se o dia abrasador como um forno, em que todos os orgulhosos e os que praticam o mal arderão como a palha. O dia que está para vir os queimará, de tal modo que não restará nada deles. Mas para os que respeitam o meu nome, a minha justiça brilhará, como a luz do sol que traz saúde nos seus raios. Saltarão de alegria, como bezerros que saem do estábulo. Nesse dia que eu estou a preparar, calcarão aos pés os que praticam o mal, como se fossem cinza. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Lembrem-se da lei que entreguei ao meu servo Moisés, no Monte Horebe. Eram preceitos e mandamentos para todo o povo de Israel. Vou enviar-vos o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor, que será um dia grande e terrível. Ele fará com que os pais se reconciliem com os filhos e os filhos com os pais. Caso contrário, virei castigar e condenar a terra à destruição. O fim do Velho Testamento. Isto é o fim do Velho Testamento. É um aviso que nós devemos levar muito a sério. Aproxima-se o dia abrasador como um forno, em que todos os orgulhosos e os que praticam o mal arderão como a palha. O dia que está para vir os queimará, de tal modo que não restará nada deles. Este versículo fala sobre o dia do Senhor, o dia em que toda a justiça será consumada. Todo o mal será punido e todo o bem será recompensado. E o bem nós só temos em Jesus. Porque em nós tudo, até o que é bom está estragado. Até o que é bom em nós está estragado. Até o que é bom em nós, quando fazemos alguma coisa boa, ficamos orgulhosos do que fazemos de nós próprios. Já caímos. Ficamos a dizer, sou muito bom porque fiz uma coisa boa. Já caímos no orgulho. Nós precisamos de Jesus, que pagou o preço por toda a nossa maldade. Nele temos o bem. Nele somos salvos. Sem Ele estamos perdidos. Estamos perdidos. E o dia do Senhor vai mostrar quem está em Jesus e quem não está. Quem não estiver vai arder como uma palha. Será um dia terrível, de muita dor e sofrimento, mas um dia também de consumação da salvação. E o Novo Testamento também fala sobre isso. Isto não é uma coisa do Velho Testamento, que é muito mau e tem coisas muito duras e tal. Não, o Novo Testamento também fala. Aliás, Jesus falou muito disto. Mas Pedro, na sua segunda carta, também diz: o dia do Senhor virá como ladrão. Nesse dia os céus desaparecerão com grande estrondo, os corpos celestes serão abrasados e destruídos, e a terra e tudo o que nela existe será queimada. Então é esta a realidade que vem aí. Deus vai destruir para fazer de novo. Deus vai destruir o que está corrompido e estragado para fazer alguma coisa nova, imaculada, sem qualquer mancha. E como é que nós aplicamos isto à nossa vida? Simples, temos que estar preparados para o dia do Senhor. Quem não conhece Cristo deve arrepender-se rapidamente dos seus pecados, porque o dia do Senhor ninguém sabe quando é, vem como um ladrão, como diz aqui Pedro. Então devemos nos arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida a Cristo rapidamente, o mais rápido possível. Dizer: Senhor, eu
eu quero pertencer a Ti, perdoa-me todos os meus pecados e toma-me nas Tuas mãos para eu viver contigo para sempre, para toda a eternidade. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Quem já conhece Cristo tem a segurança da salvação, né? Porque o nosso pecado é lavado pelo sangue de Jesus que está em nós. Né? Jesus já pagou o preço e quem recebe esse presente de Deus tem segurança que será salvo. Não tem que ter dúvidas, a não ser, em casos extremos, né? Em que abandone completamente a fé. Mas nós que conhecemos Deus, como é que nós nos queremos apresentar no dia do Senhor? A Bíblia diz que a igreja é noiva de Cristo. Que tipo de noiva queremos ser? Uma noiva toda maltrapilha, toda suja, nojenta, remendada? Queremos ser uma noiva de rastos? Ou queremos ser uma noiva limpinha, preparada para o dia do casamento? Como é que nós queremos ser? Não é? É isto que nós, como seguidores de Jesus, temos que pensar. Estar preparados para o dia do Senhor é estar em tudo na nossa vida comprometidos com Cristo. Deixar que Ele seja o Senhor de todas as coisas da nossa vida. E preparar-nos e caminharmos em santidade e não estarmos em paz com o nosso pecado, mas estarmos em processo, né? Em processo de, pelo poder de Deus, deixarmos o pecado para trás, o embaraço, deixarmos isso tudo para trás. Pelo poder de Deus, que nós sozinhos não conseguimos. Então, se conhecemos Cristo, devemos estar preparados. Se não conhecemos, devemos nos preparar já. E devemos também partilhar isto que temos com toda a gente à nossa volta. Vem aí o dia do Senhor. Temos que, com sabedoria, mas também com ousadia, com coragem, partilhar isto com as pessoas à nossa volta. Porque o mundo precisa de saber que vem aí o dia do Senhor. O mundo precisa de saber que há oportunidade de arrependimento. E é isto tudo que Pedro nos exorta na sua segunda carta. Nós vamos ler o resto. Já lemos o versículo 10, mas vamos ler também o contexto, do versículo 1 ao 12. Martim, podes, por favor? Tem aqui um ajudante para me ler este texto. Aqui. Microfone. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como outra procurei despertar-vos, trazendo à vossa memória estes bons pensamentos. Lembrem-se das palavras dos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador que vos ensinaram os vossos apóstolos. Antes de mais, fiquem a saber que nos últimos dias hão de aparecer certas pessoas que viverão de acordo com as suas paixões, fazendo troça. Dirão: Cristo prometeu voltar. Em que é que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositadamente que desde há muito existem os céus e a terra. Pela palavra de Deus, a terra foi separada da água e estabelecida no meio da água. Foi também por meio da água, isto é, pelo dilúvio, que o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra, que agora existem, são guardados para o fogo. Segundo a mesma palavra de Deus, estão guardados para o dia em que os maus serão julgados e destruídos. Queridos amigos, há ainda uma coisa que não devem esquecer. É que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um só dia. Não é que o Senhor demora a cumprir o que prometeu, como alguns pensam, é paciente convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão nesse dia. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os corpos celestes serão abraçados e destruídos. E a terra e tudo o que nela existe será queimada.
Uma vez que tudo será assim destruído, compreendem como a vossa vida deve ser santa e agradável a Deus. Esperam pelo dia do Senhor e se esforçam para que venha depressa. É nesse dia que os céus serão abrasados e destruídos e os corpos celestes serão derretidos com o fogo. Obrigado, Martim. Então temos aqui, não é? Tudo o que estávamos a dizer. O dia do Senhor vem aí. Cristo prometeu voltar. Ele está a ser paciente para que todos se possam arrepender, para que todos possam ter essa oportunidade. Então ele é paciente, ele não quer que ninguém se perca, diz aqui. Ele quer que todos venham a arrepender-se. Mas todos precisam de se arrepender, todos precisam dar esse passo. E rapidamente. Não é? E depois viver em arrependimento. Não é? O que diz aqui, viver uma vida santa e agradável a Deus. Viver sempre em arrependimento todos os dias. Não é para ser só uma vez lá atrás e depois a gente faz o nosso caminho como quisermos. Não é para seguirmos esse trilho, não é? De santidade e de arrependimento. E isso é uma opção para todos. E isso é um caminho que todos podem trilhar. Para os que respeitam o meu nome, voltamos a Malaquias, para os que respeitam o meu nome, a minha justiça brilhará como a luz do sol que traz saúde nos seus raios. Saltarão de alegria como bezerros que saem do estábulo. Este caminho é um caminho difícil, de turbilhão, de sacrifício, de abandonar muita coisa que para nós era querida, mas é um caminho também de saúde, é um caminho de alegria, é um caminho de vitória. A luz do sol traz saúde nos seus raios, saltarão de alegria. Não é? Há alegria, uma alegria imensurável em Deus, uma alegria sobrenatural, não é? Que nos faz passar pelos turbilhões desta forma, com alegria e com saúde. Se estivermos firmes em Deus e confiarmos nele. O sol da justiça é uma referência a Cristo. Cristo é o sol da justiça. Né? Em Lucas 1, 78, 79, o que é que aconteceu aqui? Em Lucas 1, 78, 79, Zacarias, pai de João Batista, ele fala desta luz. Né? Diz que o nosso Deus é cheio de misericórdia e Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Essa luz iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte e guiará os nossos passos pelo caminho da paz. É Jesus, não é? É Jesus que vem ser a nossa luz. Ele veio ao mundo para ser o sol da nossa justiça, para nos iluminar, para nós nunca mais termos de andar em trevas e em escuridão. Nele temos vida, nele temos luz, nele temos paz. Neste Jesus. E isso é para agora. É para desfrutar já. A cada dia. Lembrar isto a cada dia. E mais uma vez, partilhar isto com aqueles que estão à nossa volta. Nós temos essa responsabilidade. Nós somos chamados para ser embaixadores da luz. Somos chamados para ser mensageiros da luz. Partilhar isso à nossa volta. Porque se não partilharmos, vamos estar a abdicar, vamos estar a ser negligentes com aquilo que Deus nos dá. Deus dá-nos, não é para nós guardarmos para nós e vivemos satisfeitos e sossegadinhos no nosso canto. Não, é para nós irmos e partilharmos isso tudo com aqueles que estão à nossa volta. Porque, e a nossa responsabilidade é essa, tanto mais quanto nós percebemos que o caminho para onde o caminho que as pessoas estão a fazer é um caminho que leva à morte e à destruição. Nesse dia que estou a preparar, diz Deus, calcarão aos pés os que praticam o mal como se fossem cinza. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. É uma imagem muito dura, não é? Daqueles que rejeitam Cristo, o destino daqueles que rejeitam Cristo. E hoje temos esta oportunidade. Hoje temos a oportunidade de conhecer o Cristo servo, aquele que veio lavar os pés dos discípulos, aquele que nos veio servir, e dar a sua vida em resgate por nós, por amor. Temos a oportunidade de conhecer este Cristo humilde, este Cristo que se oferece a nós e que nós temos a prerrogativa de escolher voluntariamente. Mas no dia do Senhor, Ele virá de outra forma. No dia do Senhor Ele virá já para pôr tudo em ordem.
E todos irão dobrar o seu joelho. Vamos ler em Apocalipse esta imagem. Eu gosto tanto desta imagem de Apocalipse 19. Quando ele virá, já terá acabado o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é agora. Naquela altura vai ser para pôr só tudo em ordem. Guilherme, podes ler aqui esta passagem? Apocalipse 19, 11, 16. Então vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e na sua cabeça tinha vários diademas. Na sua fronte estava escrito um nome que só ele conhece. Estava vestido com um manto embebido em sangue e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam-no, montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco fino. Na sua boca tinha uma espada afiada para castigar as nações. Ele vai governá-las com uma vara de ferro, e é ele que pisará com os seus pés as uvas no lagar da ira do castigo de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto, no lugar em que cobre a coxa, estava escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Guilherme. Então esta é a imagem de Jesus. Esta é a imagem daquele que vem com os seus exércitos no dia do Senhor para pôr tudo em ordem. E ele vai governar as nações com uma vara de ferro. Vai pisar aos seus pés as uvas no lagar da ira do castigo de Deus, o Todo-Poderoso. Então nós temos esta janela de misericórdia em que nos podemos arrepender. Neste dia já não vai haver lugar para isso. Então nós temos que aproveitar já esta oportunidade. Vamos nos lembrar disto. Vamos nos lembrar da lei de Deus. No versículo 22 de Malaquias 3, Deus diz: lembrem-se da lei que entreguei ao meu servo Moisés no Monte Horebe. Eram preceitos e mandamentos para todo o povo de Israel. O povo de Israel tinha a lei de Moisés. Era essa a revelação que eles tinham. Havia leis para cerimónias, leis para sacrifícios, leis para vestir, leis para isto, leis para aquilo. Era lei para o povo de Israel. Os princípios que estão por trás dessa lei são intemporais, são para todos, para agora. Mas Jesus resumiu todos esses princípios em duas coisas só. Quais são as duas coisas da lei que nós temos de lembrar? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nisto, diz Jesus, se resume o essencial de todo o ensino da lei e dos profetas. Nós vivemos no tempo da lei do amor, na lei de Cristo. Coisas externas, como os judeus tinham, era preciso lavar as mãos, havia cerimónias para lavar as mãos, para purificar aqui, havia cerimónias para vestir, o que é que se tem que vestir, o que é que não se tem que vestir, havia leis para como é que uma pessoa se deve, o que é que a pessoa deve fazer quando se aproxima deste ou daquele, dos impuros, o que é que uma pessoa deve comer isto, deve comer aquilo, é impuro, não é impuro. Havia toda uma série de leis que tinham a ver com coisas exteriores. Porque era importante para o povo, naquela altura, ter essa revelação e conduzir-se de acordo com isso. Mas Deus queria sempre revelar uma coisa melhor, uma coisa mais excelente. Deus queria sempre revelar a lei do amor. E essa é a lei que nós temos de viver. É uma lei do coração. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração. Disse Samuel ao pai de David. Deus não vê como vê o homem. Se Deus visse como vê o homem, Deus dava muito valor a coisas exteriores. Deus dava muito valor à aparência. Os irmãos de David, que eram todos bem constituídos, muito competentes, prometiam muito, via-se tinham capacidades. David não, era um menino lá no pasto. Nem o pai se lembrou de o meter lá na visita do profeta. Mas para onde é que Deus olhou? Não foi para a aparência, foi para o coração. Porque Deus é um Deus do amor. Deus é um Deus que tem o seu foco no nosso coração.
Jesus disse uma coisa muito interessante. Os fariseus estavam muito escandalizados porque eles não lavaram as mãos antes de comer, não se purificaram. E Jesus disse, não é o que entra que nos contamina, é o que sai do nosso coração que nos contamina. O problema é o coração, o nosso problema é o coração. Não vamos perder tempo a focar-nos em pormenores pormenores exteriores. Porque isso é ótimo para nós, é muito conveniente. A gente foca-se nas coisas exteriores e assim não tem que pensar nas coisas profundas. Focamos-nos no superficial, o que é que pode, o que é que não pode vestir, não pode vestir, pode comer, não pode comer. Os fariseus tinham isso, os fariseus estavam assim. E o coração deles como é que estava? Porque eles estavam a perder tempo a pensar nessas coisinhas todas. Como é que estava o coração deles? Completamente descuidado. Descuidado. Eram sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Portanto, é a lei do amor. Sim, o amor também nos transforma exteriormente. De muitas formas. Mas o foco não é esse. O nosso foco não é esse. O nosso foco é o nosso coração ser transformado por Deus. Esse é o nosso foco. Então, é essa lei que nós vivemos. Vamos cuidar do nosso coração. Amém? Vamos cuidar do nosso coração. Vamos deixar Deus examinar o nosso coração. Vamos olhar para o coração dos outros também. Vamos nos compadecer do coração dos outros. Em vez de estarmos a olhar tanto para aquilo que os outros fazem, como eles se apresentam, vamos olhar para o coração deles. Vamos olhar para o que Deus está a fazer na vida deles. Paulo disse que ninguém procure só o seu próprio interesse, mas o interesse dos outros. Então não vamos ignorar os outros e ficar só a pensar em nós e no nosso coração. Vamos olhar para o nosso coração e cuidar dele, mas vamos também cuidar dos outros, do coração dos outros. E não é difícil cuidar do coração dos outros. Não é assim tão difícil. Há coisas pequenas que cuidam do coração daqueles que estão à nossa volta. Coisas pequenas. Um abraço, um encorajamento. Olha, gostei, admirei a forma como a tua postura, aquilo que tu disseste. Admirei o que tu fizeste. Obrigado por me servires. Não é? Há tantas formas de cuidar do coração dos outros, de levantar o coração dos outros. Não é? Ministrar uma palavra, uma oração. Dizer, olha, Deus ama-te. Não é? Lembrar-nos isto uns aos outros. Deus ama-te. Estás a passar dificuldades, eu vou orar por ti. Não é? Tantas formas. Não é? E pequenas. E algumas formas grandes também. Não é? Vamos deixar o Espírito de Deus dirigir-nos. Amém? E cuidar de nós e dos outros. Vem aí o dia do Senhor. Amém? Vem aí o dia do Senhor, mas antes desse dia, Malaquias profetizou algo extraordinário que ia acontecer. Demorou 400 anos a acontecer. Ele falou do profeta Elias, no versículo 23. Vou enviar-vos o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor, que será um dia grande e terrível. Este versículo fala sobre Elias, um profeta do Velho Testamento. E a vinda de Elias é vista como um sinal da vinda de Jesus. Quem é o profeta Elias? Para aqueles que... Quem é este profeta Elias de que Malaquias fala aqui? João Batista, exatamente. João Batista. Elias era uma... João Batista era como se estivesse continuando o ministério do profeta Elias. Não é? Muitos anos depois, séculos depois. Mas o espírito que movia Elias veio habitar em João Batista. E isto está escrito em Mateus 17. Não é? Jesus disse, é verdade, Elias vem pôr tudo em ordem. Mas Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram. E da mesma maneira o Filho do Homem vai ser maltratado por eles. Os discípulos compreenderam então que Jesus se referia a João Batista. João Batista veio fazer o quê? O que é que ele veio fazer? Chamar ao arrependimento, anunciar. Anunciar quem? Anunciar-se a ele próprio. A vinda de Jesus.
não é? Ele veio anunciar a vinda de Jesus. Ele veio dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Está aí a vossa salvação, é tempo de arrependimento. Então João Batista veio... Elias era uma figura de João Batista, ou João Batista era uma figura de Elias. Mas o Espírito que estava em Elias, o Espírito Santo de Deus que estava em Elias, só habitou de uma forma perfeita e plena numa pessoa. Quem? Jesus Cristo. Não é? Jesus Cristo encarnou de uma forma perfeita o Espírito de Elias. E é Ele, é Jesus, que vem trazer reconciliação. Reconciliação. Ele fará com que os pais se reconciliem com os filhos e os filhos com os pais. Caso contrário, virei castigar e condenar a terra à destruição. É tempo de reconciliação. Jesus veio trazer reconciliação. João Batista veio dizer: arrependam-se, no espírito de Elias, vem aí o Messias. Ele veio preparar o caminho e depois Jesus veio trazer a oportunidade de reconciliação. Então podemos fazer as pazes com Deus e fazer as pazes uns com os outros. Reconciliação. A reconciliação é uma coisa tão bonita. Não é? Quando nós fazemos as pazes, o nosso coração fica mais leve. Nós perdoamos e somos perdoados. Enquanto estamos ressentidos, estamos a definhar, estamos com o coração pesado, estamos em trevas, estamos amargurados. Mas quando nos dispomos à reconciliação, o nosso coração fica em paz. Não é? Claro que a reconciliação exige o quê? Para nós reconciliarmos. Para haver reconciliação exige o quê? Arrependimento. Da parte de quem errou. Tem que haver arrependimento da parte de quem errou. Para nós nos reconciliarmos com Deus, Ele está disposto à reconciliação. Ele tem o caminho aberto para a reconciliação. Ele quer fazer as pazes connosco. Mas o que é que nós temos que fazer? Temos que nos arrepender. Não pode haver reconciliação sem arrependimento. Não pode. Não é? Nós, na nossa vida, uns com os outros, é assim também. Nós podemos perdoar sem que a outra pessoa se arrependa. Podemos perdoar, limpar o nosso coração e dizer: fez-me mal, mas eu não quero ficar com o meu coração amargurado. Eu vou perdoar, eu perdoo. Mas para haver reconciliação, essa pessoa tem que se arrepender do mal que fez. Isso já é outra história. E às vezes a gente confunde as duas coisas. Confundimos perdão com reconciliação. Não é a mesma coisa. Perdão é uma coisa que só tem a ver connosco e com o nosso coração. Reconciliação é uma coisa que tem que vir da outra parte. E tem que haver arrependimento. Se de facto houve erro. Não é? Porque nós também sabemos ficar ressentidos com quem não errou. Isso nós também sabemos fazer. Mas isso, pronto, isso é... Há nuances aqui, há coisas mais complexas, não vamos entrar nelas. Aqui o principal a reter é isto. Deus, Ele quer se reconciliar connosco. Amém? Os pais se reconciliem com os filhos com os pais e todos se reconciliem com Deus. E para o futuro, nós temos uma esperança eterna. Aquela que Pedro fala no resto do capítulo. Podemos abrir para terminarmos? Vamos lá à 2 de Pedro, para lermos juntos estes 2 versículos e percebermos esta esperança que Deus tem para nós. 2 de Pedro 2, 13, 14. Diz assim: mas nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por tal motivo, queridos amigos, enquanto esperam por esse dia, façam tudo para que Deus vos encontre sem faltas, sem pecados e em paz. Não é este? Será que eu inventei? Será que isto veio só da minha cabeça? Será capítulo 3? É?
É isso. É isso. Desculpem. Enganei-me no capítulo. É 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, 13, 14. Mas nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por tal motivo, queridos amigos, enquanto esperam por esse dia, façam tudo para que Deus vos encontre, sem faltas, sem pecados e em paz. Man, enquanto esperamos por esse dia, vamos fazer tudo para que Deus nos encontre a cumprir o seu propósito. Man, no caminho da luz, sem albergar no nosso coração pecado, ódio, inveja, raiva, imoralidade, vamos fazer o possível. Façam tudo, diz aqui Pedro, para que Deus nos encontre sem faltas, sem pecados e em paz. Em paz connosco próprios, em paz uns com os outros e, acima de tudo, em paz com Deus. Amém? Esta é a esperança que nós temos e esta é a esperança que temos de partilhar com todos os que estão à nossa volta. Se temos, vamos partilhar. Nós precisamos de estar presentes neste mundo com isto, com esta paz e esta luz. É para isso que Deus nos colocou cá. Não é? Para o glorificarmos em primeiro lugar e depois para refletirmos, para sermos sal e luz neste mundo. E quando nós somos trevas, irmãos, estamos a barrar o caminho aos outros. Estamos a barrar o caminho da luz aos outros. Vamos ser luz neste mundo. Nós precisamos de ser presença neste mundo. E porque nós precisamos de ser presença, nós vamos estar nos próximos tempos a estudar o livro de Daniel. É o próximo. Okay? Já estou aqui a apresentar. Daniel, porque vamos ver como é que nós devemos estar presentes neste mundo. Daniel é um exemplo, não é? Um homem que é uma inspiração para nós e que é uma figura, uma sombra do homem perfeito, que é Cristo. Então vamos ver como é que Daniel nos revela Cristo e como é que nos ajuda a entender como é que nós devemos estar presentes neste mundo. E vamos estar a estudar Daniel nos próximos tempos. E para já vamos ficar por aqui. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes com o Deus da paz. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir que apaguem ali a luz 2. Depois nós nos concentrarmos. Vamos fechar os nossos olhos no nosso lugar. Vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus. Para que Ele nos traga a sua paz, que excede todo o entendimento. Para que Ele nos lembre de que Ele nos chamou para estarmos em paz e para sermos paz. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de arrependimento para mudarmos a nossa direção, mudarmos o nosso caminho, para que o nosso caminho seja Ele, o nosso caminho seja Jesus. Que possamos trilhar, seguir os passos de Jesus no seu sacrifício, na sua dor, no seu sofrimento, também na sua alegria, na sua ressurreição, na sua saúde, na sua cura. Mas no nosso lugar vamos pedir a Deus essa paz. Fala com Deus no teu lugar, em voz alta, baixinho, em silêncio, no teu coração. Fala com Deus e pede a Deus essa paz. Não sei o que é que estás a passar, o que é que cada um está a passar, mas sei que Deus pode trazer paz em qualquer circunstância. A paz que excede todo o entendimento. Sim, Deus. Dá-nos a tua paz, Senhor. Que possamos fazer as pazes contigo. Reconciliar-nos contigo.
a cada dia viver em reconciliação, viver lembrando como o caminho da paz e da reconciliação é sempre aberto para nós. Vamos também pensar, irmãos, nas pazes que temos que fazer com outros como nós, outros à nossa volta. Que Deus no dia do Senhor nos encontre em paz uns com os outros. Sem amarguras, sem raivas, sem invejas, sem ódios. Nosso coração, vamos deixar que Deus traga à nossa mente com quem precisamos de estar em paz. A quem precisamos de perdoar e até porventura com quem precisamos de nos reconciliar. Traz ao nosso coração, Deus, traz. Possamos ter paz com todos. Possamos estar em paz com todos, mesmo que alguns não estejam em paz connosco, mas que nós possamos estar em paz com eles. Senhor, que se alguém nos faz mal, possamos pagar o mal com o bem. Com oração, com compaixão. Possamos olhar como Tu olhas. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.